Retomando, doutor, doutora, nosso quarto bloco. Vamos estudar o quê? Jornada de trabalho. O que nós vamos ver em jornada de trabalho? Prorrogação, compensação de horas, compensação modalidade banco de horas, jornada 12 por 36 e ainda intervalos. Então vamos lá. Onde começa o estudo da jornada de trabalho? Lá na CF, tá aí o artigo 7º, inciso 13, que é a conhecidíssima, né? 8 diárias e 44 semanais, facultada a compensação, ou mesmo redução da jornada, mediante o quê? Acordo ou convenção coletiva. Então, aí já fica de largada a importância da convenção coletiva, sobretudo no âmbito da construção civil, onde traz lá, basicamente, o que? Já traz a compensação banco de horas para você estudar. Então, não tem como atuar de forma responsável sem juntar a convenção coletiva na inicial. E não é só a última convenção coletiva, doutor, que é para juntar. É para juntar a convenção coletiva de todo o período do contrato de trabalho que estiver discutindo lá em juízo, ok? Vamos estudar o primeiro ponto, que é a prorrogação de jornada. Olha só, igual hora extra. Por que prorrogação de jornada é igual a hora extra? Porque se prorrogar, se aumentar, se passar da jornada normal, se o empregador contratar mais tempo do empregado para que esse empregado trabalhe, então a jornada vai ser prorrogada. Se prorroga a jornada, paga a hora extra. Ponto. Ué, mas e a compensação? Compensação é outra coisa, que nós vamos ver depois da prorrogação. Então, primeiro passo. A jornada básica, 8 diárias e 44 semanais. Ok. Só que se o empregador quiser contratar mais tempo desse empregado, o empregador pode? Pode. O empregador quer que esse empregado trabalhe, sei lá, 1 hora ou 2 horas extras a mais por dia. Pode? Pode. Olha, hora extra. Está prorrogando a jornada. Ele não está trabalhando mais para compensar o sábado, não. Ele está trabalhando 2 horas a mais por dia. Já dão 10 horas de segunda a sexta-feira. Isso não é compensação nunca, isso é prorrogação mesmo. E aí? Aí tem que pagar horas extras. Por quê? Porque o empregador está comprando mais tempo do empregado. O empregador pode comprar mais tempo do empregado? Pode, ou você pode. Basta, para isso, remunerar. E como chama esse negócio? Prorrogação de jornada de trabalho, não é? Tem que ser escrito, não é? E não pode passar de 2 horas, o que também não significa dizer que são 10. Por quê? A título de conhecimento, tem jornadas especiais, 5 horas do jornalista, e prorrogou 2, vai prorrogar até 7. A do advogado são 4 horas, desde que não seja trabalho exclusivo, né? E também não tenha previsão na convenção coletiva. Do contrário, são 4 horas. E aí? Aí essas 4 horas, se prorrogadas, no máximo a 6. Muito bem. O que diz aqui a CLT? Olha, a duração diária do trabalho poderá ser acrescida, ou seja, prorrogada a jornada, né? E aí vai dar hora extra, em número não excedente de 2. De que forma? Acordo individual, empregado-empregador, ou então convenção ou acordo coletivo. Muito bem. Não podendo exceder aí de 8 horas diárias, desde que não seja fixado expressamente outro limite. Então, aqui é a duração, né? De qualquer atividade privada, não exceder de 8 horas diárias. E, lógico, as 44 semanais. Muito bem. Resta saber, então, o percentual. Por quê? Porque a lei, como sabemos, a lei traz lá 50% para quem se ativa em horas extras. Então, trabalhou em horas extras, prorrogou a jornada do trabalho, tem que pagar 50%. Né? Constituição e na própria CLT prevendo isso. E a convenção coletiva pode prever mais? Pode prever um percentual melhor? Pode. Aqui está um exemplo da convenção coletiva que a gente está usando como base nesse nosso encontro. Olha só. Estabelecem as partes o adicional de 60% para o trabalho de segunda a sábado. E se as horas extras forem em domingos e feriados? Aí o adicional já vai para 100%. E aqui é importante você estar atento e juntar a convenção coletiva de todo o período, né? Ficando bem esperto com isso daí. E mais, as horas extras sendo habituais, essa remuneração vai integrar o quê? O salário,
integra o salário base do empregado e vai dar reflexos. Os reflexos são importantíssimos, férias, 13º, o repouso semanal remunerado, o aviso prévio, no caso de rescisórias, e os depósitos lá do FGTS. Então, eu tenho que estar atento a isso tudo quando eu receber a contestação para fazer o quê? A impugnação da contestação na peça de réplica, né? Então, ainda que, por exemplo, a audiência seja una, né, em que já depois da instrução já vai para julgamento, pede lá para o juiz, eu sempre peço, excelência, por gentileza aqui, por favor, um prazo para manifestar sobre os documentos, uma vez que, por exemplo, tem aqui prorrogação de jornada, tem compensação, tem banco de horas, para que eu possa, então, apontar diferenças dos cartões de ponto, faça os olerites, né? E aí fica um prazo para você se manifestar, e aí vai para a sentença. Do contrário, o advogado não está ligado, passa batido, e vem a sentença lá. Olha, tendo em vista que o reclamante não apontou diferenças nos cartões de ponto, o pedido de horas extras é julgado improcedente. Por quê? Porque não apontou diferença. Mas, eu advogado, é que tenho que apontar? Não, imagina, é o Papa Francisco que vai apontar a diferença, não é o advogado do empregado. Então, tem que prestar atenção no serviço, entender, doutora, né, doutora? Entender, doutor, advogado do empregado, que o nosso trabalho é árduo, é pesadíssimo. Então, você tem que estar atento na sua responsabilidade nos atos que você tem que praticar. Saber apresentar um pedido sem limitar a pretensão. Dica, instrução normativa 41 do TST, artigo 12, parágrafo 2º, lá fala que o valor da causa é estimado. Ora, se a soma dos valores dos pedidos corresponde ao valor da causa, o TST está falando que o valor da causa é estimado, logo, o valor dos pedidos são também estimados e não devem limitar a pretensão do empregado. Mas tem muito juiz que entende que limita? Tem. Tem TRT que entende que limita? Tem. Está pacificado? Não. Mais um motivo para você, advogado, saber defender os interesses do trabalhador, né? Aí você fala assim, mas eu não sei apontar esse negócio de diferença, é muito complicado, mas e como é complicado? É tão complicado que eu mesmo não faço isso. Eu sei fazer, mas, meu amigo, não dá para fazer tudo. Fazendo tudo sozinho, sabe onde a gente vai chegar? Lugar nenhum. Porque não vai progredir. Então, precisa ter o quê? Você precisa se relacionar. Você precisa ter uma equipe para trabalhar junto. Conhecer um técnico de segurança do trabalho, um calculista trabalhista. Não adianta ser contador. Lógico, com todo respeito aos contadores. Mas não é todo contador que sabe fazer cálculo trabalhista. Então, você precisa ter essa teia. Mas é difícil, eu não tenho dinheiro para pagar todo mundo. Mas você não precisa pagar todo mundo. Você precisa ter amizade, estar no grupo, bater papo, interagir. E aí você forma um time aí para poder estar trabalhando. Eu tenho a doutora Antônia. Tem aqui um salve aí para a doutora Antônia. Eu passo tudo para ela, meu amigo. Desde a petição inicial, quando eu tiver que impugnar cartão, já passo para ela, impugna isso aí para mim, me dá aqui que eu vou juntar com o resto da manifestação que eu vou fazer, para impugnar a contestação. Por quê? Meu amigo, não dá para fazer tudo. Dá muito trabalho se apontar todas as diferenças, não é? Nós acabamos não tendo tempo para fazer tudo isso, sem contar que é complexo. E ainda mais cálculo, por exemplo, de liquidação de sentença. Com tantos reflexos que tem. Loucura, muita coisa mesmo. Então, a gente tem que estar atento. Vamos para o próximo passo. Bora lá, vamos ver compensação. O que é compensação? Olha só, compensação diferente de horas extras. Por que a compensação é diferente de horas extras? Porque vai compensar. Ai, meu Deus do céu, o que é isso, compensar? Vai compensar e, portanto, não significa horas extras, e aí o empregador não vai pagar como horas extras. Por exemplo, compensar o sábado, porque são 8 diárias e 44 semanais. Se a gente distribuir 8 horas de segunda a sexta-feira, teremos 40 horas, porque de segunda a sexta-feira tem 5 dias. Normalmente, 8 vezes 5 dá 40. Só que são 44 semanais, e aí fica 4 horas para o sábado. Muito bem. Então, poxa vida, mas não vai trabalhar no sábado. Dá para pegar essas 4 horas e encaixar na semana? Dá.
Aí fica, por exemplo, segunda a sexta-feira, 48 minutos, e o sábado livre. Ou então, pega as 4 horas do sábado e coloca 1 hora de segunda a quinta-feira. Aí a sexta fica livre, não livre o dia inteiro, né? Fica livre de trabalhar mais algum tempo, vai trabalhar só as 8 horas. E o sábado livre também. Ou seja, o que é a compensação? O termo gramatical está corretíssimo, vai compensar, vai trabalhar um pouquinho mais segunda a sexta-feira, mas ter o sábado livre. Ou seja, não extrapola as 44 semanais. Ah, mas extrapolou as 8 diárias. Não tem problema, pode extrapolar as 8 diárias, desde que respeitadas as 44 semanais. O que é isso? Acordo de compensação. E aí? Aí o empregador não vai pagar horas extras. Pode fazer isso? Pode, ou se pode, né? E a lei, o que diz? A lei diz, 59, parágrafo 6º, é lícito o regime de compensação, que é o que a gente está falando, que é diferente lá da prorrogação que tinha estudado até então. Estabelecido por acordo individual, tácito ou escrito, para a compensação dentro do mesmo mês. Se for para fazer uma compensação anual, que pode fazer? Pode fazer. E aí, para compensar todos os sábados do ano inteiro, pode fazer isso, empregador? Pode também. E aí? Aí necessariamente escrito. O tácito é se for dentro do mesmo mês. Muito bem. No mesmo sentido, a súmula 85, dizendo aí que deve ser ajustado esse acordo de compensação por acordo individual escrito, não é? Ou acordo coletivo, convenção. O que eu trago de mais interessante? A possibilidade da compensação dentro da própria convenção coletiva básica que a gente está estudando nesse curso que eu já mencionei qual é nos blocos anteriores. Olha só, quando o feriado coincidir com o sábado compensado, que é durante a semana, a empresa deverá reduzir as horas diárias de trabalho em número correspondente àquela compensação. Ou seja, mais mastigado, impossível. Coloquei aqui, está trabalhando lá 48 minutos a mais segunda a sexta-feira para pagar o sábado. Ou está trabalhando aí 1 hora a mais de segunda a quinta, né? Trabalhando 9 horas segunda a quinta, na sexta 8 para compensar o sábado 4 horas. Porém, se o sábado for feriado, então nessa semana não tem que compensar. E aí, o que o advogado tem que fazer? Conferir durante o período que está sendo discutido em juízo se teve feriado no sábado. E se foi feita a compensação. Se foi, está errado, tem que devolver. E aí já pede a devolução até em dobro, se for o caso. Muito bem. Só que a coisa não é tão simples assim. Parágrafo único. A empresa e seus empregados, ainda na convenção, de comum acordo, poderão transformar o estabelecido no caput em compensação dos dias pontes, antes ou após os feriados. Não necessariamente dentro do mesmo mês, mas obedecido aí, por exemplo, o ano calendário. O que é isso? Compensa o ano inteiro. Então, vai trabalhar 48 minutos a mais de segunda a sexta, ou trabalha 1 hora a mais de segunda a quinta, e compensa os feriados do sábado do ano inteiro. Pode? Pode. Aí vai exigir mais atenção ainda para verificar se foi feita essa compensação de forma correta. Imagina o trabalho que dá para conferir isso. Calculista, trabalhista, mas faz isso num susto. Enquanto você pensa numa tese para a sua petição inicial, o calculista trabalhista já fez isso. Por isso que a gente precisa ter gente para trabalhar, né, junto. Ter diálogo, tá inserido num contexto em que vai te ajudar. Então, precisa disso. Eu vejo que os grupos do WhatsApp funcionam maravilhosamente bem nesse caminho. Mas atente-se aos profissionais com que você se relaciona, né? Não basta simplesmente estar lá no meio, de repente vem um negócio lá meio torto, e aí você está juntando no seu processo, no seu certificado eletrônico, uma impugnação que meio que não impugnou nada. Então, meu amigo, muita atenção, muita cautela na formação aí do contexto do seu trabalho, né? De quem está junto contigo aí. Muito bem, vamos ver outra compensação, que é o banco de horas, como já existia antes da reforma trabalhista. É um acordo banco de horas, então, antes da reforma, ele só é válido se previsto em convenção coletiva. E a validade desse banco de horas, então, é o anual. E o que é o tal do banco de horas? É aquela história que o empregado trabalha mais horas em um dia,
vai para uma conta, por isso que é banco de horas, vai lá para uma continha, onde tem que ser anotado essas horas que foram trabalhadas além da oitava diária. E aí vai ser feita a compensação, como uma verdadeira conta corrente. O crédito ali é de horas e não de dinheiro, até acaba sendo de dinheiro, né? É de horas, e aí a compensação disso daí. Como é um acordo previsto em convenção coletiva, ele tem a validade aí de 1 ano. É o que está aqui no 59, parágrafo 2º da CLT. E era a única forma de acordo coletivo que a gente tinha até a reforma trabalhista. Portanto, a partir do 11 de 2017, aí já tem validade o banco de horas firmado entre quem? Entre empregado e empregador. Ou seja, não precisa mais de convenção coletiva. Porém, esse banco de horas entre empregado e empregador tem um prazo máximo de validade de 6 meses. Eis aí a diferença para o banco de horas da convenção coletiva, que tem validade de 1 ano. O restante, as obrigações são idênticas. Tá certo? Muito bem. O principal que o advogado tem que ver é se o empregador juntou na contestação o extrato mês a mês dessa conta corrente do banco de horas. Ou seja, se o empregador veio apontando os dias ali em que foram trabalhados, mais e a compensação. E manter o diálogo sempre aberto e firme lá com o reclamante, para você poder ver com o reclamante se essa compensação é verdadeira, se essa compensação foi feita de forma correta. Porque às vezes, meu amigo, é um acordo de compensação, de prestação de contas ali dessas horas que foram para o banco de horas, que é tudo meio que feito ali, sabe, para juntar na contestação. Então, e aí você pelo empregado, você tem que saber impugnar isso daí. Quem vai te falar se aquilo faz sentido ou não é o próprio empregado. E o empregado vai lembrar? Vai, empregado de construção civil, como é que funciona? Ele está na obra. É difícil a obra durar 5 anos. Então, ele trabalhou numa determinada obra, depois ele saiu dali e foi para outra, aí ele lembra da obra e ele vai lembrar do horário. Tanto que muitas vezes fala assim, quando eu trabalhei na obra X, que foi de tanto a tanto, lá não tinha hora extra nenhuma. Pelo contrário, lá às vezes a gente saía até um pouco mais cedo. Vai tranquilo, basta fazer uma entrevista com um pouco de vontade de trabalhar. É isso que falta, viu? Na advocacia trabalhista, porque faz a entrevista daquele jeito lá, que não vou comentar muito aqui, né? Sem vontade nenhuma. Atenda, doutora, doutor, atenda o empregado como você gostaria de ver a tua mãe atendido, o teu pai atendido, que você vai ver que o teu trabalho vai melhorar, né? Fica a dica. E aí? Aí você pergunta para o empregado, mesmo depois, quando você estiver lá fazendo a impugnação da contestação, pergunta, escuta, aí naquele período lá, como é que era? Que você trabalhou na obra tal, era assim, assim, assado, e o outro, doutor, lá a gente trabalhava mais, viu? E eu lembro que a gente marcava e ia lá para o banco de horas. Mas eu tenho certeza que a gente trabalhava mais do que foi compensado lá, e eles nunca pagaram nada para a gente, tá vendo? Aí você tem condição de impugnar o que foi apontado lá pelo empregador, não é? Obrigação do empregador fazer esse controle aí. Eu ainda deixo aqui o 59, parágrafo 3º, que vai falar lá de quando rompeu o contrato de trabalho das verbas rescisórias. Se tiver horas, que naturalmente sempre acaba tendo, né? Quando tem instituído o banco de horas, aí o empregador tem que pagar isso aí como horas extras lá no TRCT. E muitas vezes o empregador, ele sempre junta lá o TRCT, nas guias do seguro-desemprego, lá do fundo de garantia, aquela coisa toda, o empregador junta lá. E o advogado empregado não impugna. Às vezes tem horas extras lá, a hora no banco de horas que não foi pago no TRCT e o advogado também não impugna. Aí o advogado fala assim, quantas vezes a advogada fala assim para mim, mas custódio, o juiz não vai ver? Meu Deus do céu. Então você está terceirizando a advocacia, a sua responsabilidade, você está terceirizando para a Secretaria da Vara do Trabalho, você está terceirizando lá para o juiz. Então eu vou dizer para você, o juiz não vai ver. E a juíza, menos ainda, ninguém vai ver nada. Quem tem que ver é você que é advogado, você que tem que ver. Se não é um interesse social, né, entre aspas, aí de fazer justiça, meu amigo, que seja interesse de ganhar dinheiro, mas alguma coisa que te move e faça você prestar atenção no serviço, né? Vamos lá. Convenção coletiva, trazendo aí o banco de horas. Então, atente-se ao banco de horas que está na convenção coletiva.
que não deixa de ser uma verdadeira constituição no âmbito da categoria, porque é o que vale. Olha só aqui, ó, a letra F, por exemplo. As compensações de que trata esse acordo, o banco de horas, deverão ocorrer no prazo máximo de 12 meses. Por quê? Porque é o previsto na convenção. Que mais? Olha o G agora, ó. Não ocorrendo a compensação das horas no período de 12 meses, não é? A hora trabalhada deve ser paga pela empresa com acréscimo, olha aí, de 70%. Olha que bacana saber fazer o pedido na petição inicial. Olha quanto dinheiro tem aí quando envolve jornada de trabalho. Então, e mais observações da convenção coletiva aqui para você ficar esperto e entender como a coisa funciona. Vamos ver tudo que a gente estudou aplicado aqui num caso prático, jurisprudência, falando de compensação, banco de horas, e olha isso, nulidade. Vamos ver por que foi declarado nulo o banco de horas. Olha só, o banco de horas, para ser implementado, deve obedecer a alguns requisitos consagrados aí pela doutrina e jurisprudência, tais como, aí vem trazendo lá uma série de previsões. Olha a letra F. Para esse acordo ser válido, o que precisa? Manutenção pela empresa do controle individual do saldo de horas do banco de horas. Então, o que o advogado do empregado tem que fazer na inicial? Excelência, caso tenha instituído a empresa banco de horas, requer seja juntado aos autos o quê? O controle individual do banco de horas. Aí vem a dica. O pedido, excelência, de exibição de documento ora requerido é com fundamento no artigo 396 do CPC. Vai lá ver o 396 do CPC. É assim que pede. Não adianta pedir. Eu vejo assim na inicial dos advogados. Assim, eu vejo assim. Excelência, requer que a reclamada traga os autos, isso e aquilo. A reclamada não vai trazer nunca. Quem é você para pedir, para trazer coisa para a parte contrária? Você é advogado igual é advogado da parte contrária. Você tem que pedir para o juiz, para que o juízo mande a reclamada trazer. Olha como ficou diferente. Dá uma olhadinha no 396. Continua lá a decisão. Ó, uma análise superficial dos controles de jornada leva à conclusão de que o item F da convenção coletiva não foi respeitado, pois não se verifica nenhuma anotação a respeito do saldo credor ou devedor das horas, razão pela qual deve ser declarada inválido o banco de horas anotado pela ré. Imagina, você está discutindo 3, 4, 5 anos, foi declarado tudo nulo aquele banco de horas. Imagina quantas horas não tem ali, meu amigo. Pensa bem, doutor, doutora. Como consequência, permanece a condenação da ré ao pagamento de horas extras, mas levando-se em consideração a jornada anotada nos controles de jornada. Então, valeu as anotações do cartão de ponto, provavelmente porque o empregado não fez outra prova de uma jornada mais elastecida, ou porque não tinha uma jornada mais elastecida e está discutindo só mesmo aí o banco de horas que não foi compensado de forma correta, não é? Rejeita-se a aplicação da súmula 85 do TST, que somente pode ser aplicada nos casos de acordo de compensação semanal e não anual, como é o caso dos autos. Então, aqui, por que ele afastou a súmula 85? Porque o juiz da vara do trabalho, ele falou assim, é válido o cartão, e o que passar das 8 diárias e 44 semanais, não é, olha o que disse o juiz da vara do trabalho, não é para pagar a hora em si como extra, e sim só o adicional. Aí o TRT reformou, atendendo o advogado reclamante lá no recurso ordinário dele, ó, que advogado bom. Ele falou assim, ó, o juiz da vara do trabalho declarou nulo o banco de horas, mas condenou todas as horas que estão lá no banco de horas só no adicional de 50, e não na hora em si. E eu, advogado reclamante, eu quero a hora em si e o adicional. E o TRT? O TRT falou, tá certo, uma vez declarado nulo o banco de horas, é para pagar todas as horas como extra, acrescida do adicional, e não só o adicional, como entendeu o juiz lá da vara do trabalho. Muito bem. E aí? Aí o advogado da reclamada, lógico, apresentou lá, interpôs o recurso de revista, mas o recurso de revista não foi provido lá no TST, mantendo, então, a decisão do TRT e uma vitória significativa para o advogado aí, do empregado e para o empregado por tabela. Olha, esse julgado é de abril do 21. Você quer alguma coisa mais atualizada? Que eu estou gravando agora, em abril, né?
Muito bem. Dá para a gente avançar e ver ainda a jornada 12 por 36. Olha, jornada 12 por 36 não é comum na construção civil, não é? Então é mais para quem? Mais para segurança, para portaria, esse serviço. Por quê? Porque não dá para ficar com bate-estaca de madrugada, né? Então, construção civil, a regra da construção civil é que não tem trabalho ininterrupto. Mas ainda que tiver, valem as regras, não é? Inclusive, eu deixo aqui um julgado bem interessante falando que é de construção civil, né? Dizendo da inviabilidade da jornada 12 por 36 por conta de ausência de previsão em norma coletiva. Olha que interessante esse julgado. Ó. A jurisprudência dessa corte, que é o TST, segue o entendimento de que o regime de 12 por 36 somente é válido quando celebrado via acordo coletivo, né? Nos termos da CF. Ou mesmo nos termos da lei, por exemplo, que agora tem a reforma trabalhista, né? Com tudo isso com fundamento na súmula 444 do TST, que diz que é válido, em caráter excepcional, a jornada de 12 por 36, prevista em lei, por exemplo, hoje já na CLT, ou ajustada por acordo ou convenção coletiva de trabalho. Né? E esse julgado é muito legal porque ele se reporta à SDI, que a gente já teve oportunidade de comentar sobre a SDI aí nos módulos anteriores, né? Nos blocos anteriores desse nosso encontro. E vai dizendo aqui, decidindo no sentido da não aplicação dos parâmetros da jornada 12 por 36, com fundamento na súmula 85, né? Descaracterizando, então, aí a jornada de 12 por 36 e tanto tudo que ultrapassar 8 diárias e 44 semanais. Esse tipo de ação arrebenta, né? Dá um proveito econômico significativo. E aí, o TST está dizendo, verifico aí que o Tribunal Regional, ao limitar a condenação apenas ao adicional das horas extras para a jornada além da oitava, ou seja, só os 50%, em vez de pagar a hora mais os 50%, embora invalidado o regime de 12 por 36 por ausência de previsão na norma coletiva, violou o artigo 7º 13 da CF. Ou seja, deu provimento, restabeleceu a sentença, deu provimento no recurso de revista para restabelecer a sentença, reformando a decisão do TRT, para pagar hora extra, além da oitava, devidamente acrescida do adicional. E esse julgado é de maio de 2020, ou seja, já estava valendo a reforma trabalhista. Olha só como é interessante você estar atento à jurisprudência. Então, aqui fica até uma dica para a gente concluir nesse bloco, deixar um intervalo para o próximo bloco. Sempre que você estiver discutindo, seja lá o que for, na construção civil, ou qualquer tese que você discutindo, qualquer caso prático que você estiver discutindo, pesquisa jurisprudencial. Entra lá no site do TST para ver o entendimento do TST. Esse momento que a gente está passando de formação de jurisprudência está muito complexo. Terminamos aqui o nosso quarto bloco. Já voltamos.